Muito bem. Os métodos funcionam como uma grande ferramenta para que possamos trabalhar na interpretação de forma bem clara. Então eu quero passar com vocês aqui um pouquinho do método crítico, o método literário, o método histórico, o método panorâmico, né? E começaremos com a autoria do livro. Quem escreveu esse livro? A primeira possibilidade é bem clara, é de que João, o apóstolo, tenha escrito esse livro de Apocalipse. O mesmo autor do Evangelho de João e o mesmo autor das 3 epístolas de João. Nós temos algumas evidências internas, ou seja, dentro do livro, que provam isso. Por exemplo, o capítulo 1, no versículo 1, vai dizer que revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. No capítulo 1, versículo 4, vai dizer João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. No versículo 9, também do capítulo 1, vai dizer eu, João, irmão vosso e companheiro nas tribulações. E por último, no capítulo 22, no verso 8, vai dizer eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Então esses 4 versículos aqui mostram claramente que João foi quem escreveu esse livro. E no versículo 9 do capítulo 1, ele se declara como irmão da igreja, irmão nas tribulações. Ou seja, a igreja conhecia muito bem a liderança de João. Segundo alguns, é quase unânime isso, João ele era o grande líder da igreja da Ásia Menor, das igrejas da Ásia Menor. E principalmente ali de Éfeso. Paulo foi o líder inicial da igreja de Éfeso, daquelas igrejas, daquela região. Depois Timóteo e, por último, João foi o líder daquelas igrejas e era o grande responsável pela saúde delas, espiritual. Nós temos também algumas evidências externas que provam que João foi o autor do livro. Os patristas, ou seja, os pais da igreja, que foram discípulos dos discípulos que andaram com Jesus, eles confirmam claramente a autoria joanina. Por exemplo, Justino Marte, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Eusébio, todos esses pais da igreja e muitos outros confirmam a autoria joanina. Para você ter uma ideia, Irineu de Lyon, ele foi discípulo de Policarpo. Policarpo ele foi discípulo direto de João o Apóstolo. Então esses homens tinham total autoridade para dizer quem ou não quem teria escrito o livro. Não é? Nós temos muitas semelhanças também entre o Evangelho de João e o livro de Apocalipse. Mais uma prova, mais uma evidência externa que prova que foi o mesmo autor desses 2 livros. Por exemplo, nós vemos Jesus apresentado como verbo em ambos os livros. Nós vemos Jesus apresentado como cordeiro em ambos os livros, como testemunha em ambos os livros. A presença do número 7 é muito presente nos 2 livros. Nós temos 7 sinais em João, nós temos o 7 muito presente em Apocalipse. Então essas são evidências externas que provam que João foi o autor do livro. Porém, existem alguns que ainda refutam essa ideia. É claro que não existem refutações claras, mas existem 3 razões por que se refuta a autoria de João o apóstolo. A primeira delas é pelo fato de ele não se declarar apóstolo ou discípulo no livro de Apocalipse, assim como ele faz no Evangelho de João. Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 24, ele fala, eu sou o discípulo que presenciou todas essas coisas. Só que aqui ele não se cita como discípulo ou apóstolo. Outra razão é que no 21:14, ele cita os 12 apóstolos, aqui em Apocalipse, mas ele não se inclui na citação, sendo que ele era um apóstolo, ele era um discípulo de Jesus. Por que ele não se cita? Essa é uma refutação também que alguns duvidam que João foi esse autor do livro. A terceira e última refutação é que o Evangelho de João tem um grego muito bem rebuscado. Enquanto o grego do livro de Apocalipse não é um grego bem elaborado, é um grego rude. Então, configuraria possivelmente 2 autores diferentes. Nasceu então a possibilidade de que fosse um outro João que teria escrito esse livro de Apocalipse. João o Ancião, o líder preeminente daquela igreja e que escreveu esse livro para encorajar a igreja de Jesus Cristo. Então nós temos aí 2 possibilidades de autoria.
João o apóstolo e João o ancião. Quanto à data do livro, nós temos aí claramente o contexto de perseguição. Então isso nos ajuda a entender claramente qual é o período de escrita do livro. A grande dificuldade é encaixar em qual contexto de qual perseguição, o que não é tão difícil assim, mas que nos ajuda a declarar a data do livro. A data mais aceita desse livro é que ele tenha sido escrito do ano de 94 a 96 depois de Cristo, na época do imperador chamado Domiciano. Tá? Domiciano imperou sobre Roma desde o ano de 81 até o ano 96 e foi um grande perseguidor da igreja. Mas a sua perseguição ganhou massa, ganhou volume nos 2 últimos anos de seu reinado. Então a primeira possibilidade de autoria foi nessa data específica aqui. Como é que você acredita nisso, Benjamin? Pelo próprio contexto aqui de perseguição que o livro nos traz. Nós temos algumas evidências internas que nós já lemos anteriormente. E evidências externas, nós temos, por exemplo, Irineu de Lyon. Irineu viveu durante o 2º século e em um de seus escritos ele afirma que foi nos últimos anos de Império de Domiciano que João escreveu essa carta, ou esse livro, para a igreja. Também Vitorino, que é um dos primeiros comentaristas do livro de Apocalipse, afirmam isso também. E muitos outros, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio, Jerônimo, todos eles sustentam essa data domiciana. Porém, existem algumas refutações. Tá? Alguns acreditam que essa perseguição não seja no Império de Domiciano, mas que seja no Império de Nero, que foi durante o ano 64 a 68. Foi nesse período que Paulo, que Pedro morreram, e acredita-se que foi nessa época que foi escrito Apocalipse. Mas é bem pouco provável. Tá? Então nós temos aí 2 possibilidades. 94 a 96 no Império de Domiciano e 64 a 68 no Império de Nero. Mas a mais aceita de fato é João Apóstolo escreveu o livro e no Império de Domiciano, no ano de 94 até 96 depois de Cristo. E a quem esse livro foi escrito? Claramente as 7 igrejas da Ásia, conforme capítulo 1, versículo 4, Éfeso, Pérgamo, Esmina, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. De onde esse livro foi escrito? Claramente o versículo 9 do capítulo 1 nos informa que foi escrito na ilha de Patmos. A ilha de Patmos funcionava como exílio penal do Império Romano. Segundo Tertuliano, o apóstolo João foi jogado em uma grande caldeira de água fervente para morrer ali queimado, mas milagrosamente sobreviveu. Então, como exílio, como castigo, o imperador Domiciano exila ele na ilha de Patmos, que ficava ali próximo ao mar Egeu, para que ele fosse castigado, então, por ser cristão. E aí, segundo o Tertuliano, um dos pais da igreja, o imperador Nerva, que sucedeu Domiciano, do ano de 96 até 98, 2 anos apenas, que foi um imperador bem generoso, reconhecido por ser um bom imperador. Ele então liberta João da ilha de Patmos e acredita-se que João tem escrito a partir daí, dessa libertação, o seu livro de Apocalipse. Então, alguns acreditam que ele não escreveu na ilha de Patmos, mas quando ele saiu da ilha de Patmos, ele escreveu todas as suas visões. E para onde o livro foi escrito? Claramente também para a região da Ásia Menor, onde hoje atualmente fica a Turquia. Queria trabalhar com vocês um pouquinho também do literário, que é uma ferramenta importante para a nossa interpretação do livro. E o literário é bem simples, trata-se de uma profecia, de uma narrativa profética, mas que também foi escrita em forma epistolar, tá? Utilizando-se de poesia e de prosa. Então, resumindo, é uma narrativa profética, possuindo traços de epístola, porque foi uma carta para as 7 igrejas, mas também possuindo muita poesia e também prosa. Mas qual é a ideia central desse livro? Qual é o conteúdo principal? Qual é o conteúdo que não muda desse livro? A ideia central é muito simples. A vitória do Cordeiro.
e a declaração da soberania do Rei das Nações, independente da oposição humana ou demoníaca, bem como a vitória da Igreja, a noiva de Cristo. A mensagem principal é essa, é a vitória de Cristo. Ele não vai vencer, ele já venceu na cruz, mas essa vitória será consumada no grande dia do Senhor. E qual é a razão pela qual o livro foi escrito? Qual a necessidade que João teve para escrever esse livro? Também é muito simples. Primeiro, é o contexto de perseguição que a igreja vivia, então ele queria encorajar a igreja, trazer esperança à igreja, para mostrar que Deus está no controle de todas as situações, ele não perdeu o controle. Isso fortaleceria, encorajaria a igreja nessa batalha constante e militante que ela vive. E também uma segunda razão e última é que João queria alertar a igreja, queria exortar a igreja quanto à santidade e à sua conduta moral, porque a igreja estava em um declínio espiritual muito grande. E aqui João então quer exortar a igreja para que eles vivam em relação à santidade. Por isso os capítulos de Apocalipse são diretamente para as igrejas da Ásia Menor.